Matéria foi publicada às 5h52 da tarde. Até esse horário, gente, só tinha dado tempo de sair o editorial do Estadão, que foi publicado ainda no dia 4, no dia da decisão de Bolsonaro, na segunda-feira à noite, e só. Além disso, vocês acham que tem alguma chance de, por exemplo, algum instituto de pesquisa, a decisão de Bolsonaro foi quase 6 da tarde, foi depois de 6 da tarde, ter feito algo ainda no dia 4? Eu acho que não, sem chance nenhuma. Ontem, ainda que começasse logo cedo de manhã, fazer algum levantamento, etc., compilar, agregar dados, etc., será que tinha como medir o impacto de tudo que estava acontecendo da hora da decisão, para que essa matéria foi publicada? E eu não estou falando isso de forma aleatória. Vai fazer muito sentido. Eu estou te falando isso antes de a gente entrar nos pormenores dessa matéria e você vai entender já já. A prisão domiciliar de Bolsonaro irritou ministros do Supremo e deixou Alexandre de Moraes de lado na corte. Em primeiro lugar, tu acha que essa da Mônica Bergamo é plantada? Tu acha que Mônica Bergamo ousaria a falar isso? A mesma pessoa que um dia antes escreveu, às 11 da noite, né, horas antes, que Bolsonaro vai pra papuda, não vai ficar em casa, porque ele tá bem de saúde e tá novinho. Ela odeia Bolsonaro. Não tem pra que ela passar um recado desse. Não tem pra que ela vender uma ideia que a corte tá desunida, que existe discordância. E aí ela vai falar com ministros. Aí você tem que se perguntar, será que ela foi atrás? Ou será que os ministros foram atrás da Mônica Bergamo? Será que os ministros não sabiam que essa nota seria publicada? Obviamente, vamos ser aqui, vamos ser, assim, não tem conspiração. A turma queria que isso aqui fosse publicado. E aí que entra o ponto de entender pra que serve a imprensa. E ela tem que ser utilizada. Você acha que se tem alguma briga, às vezes, na direita, e a pessoa quer explicar pro fulano que, olha, tal pessoa ali não é tão aliado nosso como você pensa. Você acha que a pessoa vai fazer o quê? Um tweet? Vai dar uma entrevista? Metendo o dedo da cara? Porque quando mete o dedo da cara, o que o povo fala? Ai, resolva no privado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vem todo aquele papo idiota de união da direita que ninguém aguenta mais. Então, muitas vezes, o povo usa a própria imprensa pra um bater no outro e mandar recados. E é um recado, inclusive, do que se passa no Brasil hoje. A Mônica Bergamo continua com seu relato. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma, e também alguns que a integram, consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Assim, para não deixar dúvidas que está se falando de toda a corte, ou seja, quem está na primeira turma, quem não está, muita gente acha que é exagerada, desnecessária e, olha esse final, insustentável do ponto de vista jurídico. E eu tenho certeza que você deve ter passado por algum comentário de algum petista, algum extremista de esquerda falando que é justo, que tá na lei o que tá acontecendo. Como também os jornalistas da imprensa, no primeiro momento, que adotaram a posição do PT de falar que é culpa de Bolsonaro que cavou uma falta. Vide André Sadi lá da Globo News. Com isso, dizem, o ministro debilita o Supremo, justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de uma potência estrangeira, os Estados Unidos. Aí depois vem aquele disclaimer aqui, serve pra porcaria nenhuma, é o padrão que tem. Embora Moraes tenha com forte apoio dos colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção de ataques à democracia, a impressão é que ele errou no caso específico. Só agora, né? Tá bom. A aposta e esperança, ou seja, aqui é o momento que a Mônica Bergamo vai avisar para o ministro o que os seus colegas não têm coragem de falar, entre integrantes do Supremo, é de que Moraes pode reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro em prisão domiciliar. O que eu acho que não muda mais nada. Porque se voltar atrás vai ficar feio, vai ficar parecendo realmente errou a mão, né? A imprensa vai tentar vir falar, não, tá vendo aí que quando ele erra... Aí vai sair narrativa e dizer, olha, tá vendo que quando ele erra ele volta atrás? Você tá vendo que quando ele erra ele volta atrás? Aí dá a medida, né? Vou dar uma segunda chance. Ele pode fazer bem, né? Vou dar uma segunda chance. Porque eu sou bonzinho. Se errar de novo, vai preso de novo. Aí qualquer coisa o Bolsonaro fala, não fala nada, acontece um maluco que fala, olha, a Bolsonaro de novo cavou a falta. Eles não vão largar o osso nunca. Enfim, o problema seria a personalidade do ministro, que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Opa! Esse final é muito curioso, porque passa uma ideia que os colegas estão sempre fazendo ponderações. Ele nunca escuta, ó, as decisões dele são dele, viu? As decisões dele são dele, a gente faz ponderações, mas ele não quer nos ouvir. Que largada de mão, viu? Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Outro sinal. Olha, gente, é muito difícil de acontecer, mas saibam que se fosse levado para a primeira turma, nós não aprovamos, nós poderíamos derrubar. Mas ele tem que remeter para a primeira turma, né? A gente não pode chegar lá e pautar do nada. Mas que coisa, né? Do ponto de vista técnico, magistrados ouvidos pela coluna, magistrado no plural, viu? Consideram que não faz sentido Moraes afirmar em decisão anterior que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados e, na sequência, mandar prender o ex-presidente porque ele falou a manifestantes em Copacabana no domingo. Aí agora veja que aqui é sensacional. O que toda a imprensa omitiu, os magistrados fizeram questão de falar com a Mônica Bergamo. Neste dia, por meio de ligação telefônica transmitida em viva voz por seu filho, senador Flávio Bolsonaro, o Jair disse, aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Uma matéria como essa fez questão de mostrar, né? O grande ataque de Bolsonaro que não foi nenhum. Que largada de mão, viu, dos coleguinhas. Do ponto de vista político, integrantes do Supremo afirmaram à coluna que a decisão de Moraes teve o condão de quebrar o consenso que existia até então entre amplos setores do empresariado, da imprensa e da opinião pública, de que os ataques do Trump ao Brasil estavam tendo respostas adequadas do Supremo. O vento estava a favor do Supremo e contra Trump e Jair Bolsonaro, mas desde segunda, dizem, começou a mudar. Peraí.
Aí vocês estão entendendo o que eu falei do horário? Essa matéria saiu às 5h52. Que hora a Mônica Bergamo começou a escrever? No mínimo, ela gastou meia hora pra escrever isso daqui e ficar toda prontinha. No mínimo, porque tem que revisar, cara. Com certeza mandou pra revisão, olha, posso publicar dessa forma? No mínimo, meia horinha. Mas no mínimo, eu sei que era 5 da tarde pra ser muito bondoso. Vocês acham que teve tempo de alguma coisa? Vocês acham que teve tempo de alguma coisa? De medir a opinião pública? Uma decisão da noite do dia 4 até ontem foram menos de 24 horas. Em menos de 24 horas deu pra perceber isso tudo. Aí ela vai. Antes da prisão de Bolsonaro, diversas pesquisas mostravam que a população brasileira estava contra as atitudes do Trump, condenava a família Bolsonaro por tarifaço. A reação de Lula em defesa da soberania brasileira também era aprovada pela maioria. Até mesmo a decisão de Moraes de colocar a tornozeleira foi aprovada pela maioria, acreditava que ele poderia sim fugir do Brasil. Aí vem, ó, empresários, economistas, cientistas políticos, advogados, diplomatas e chanceler. Que grupo gigante, né? Todo mundo agora. Eram praticamente unânimes em dizer que o norte-americano tentava submeter o país a uma chantagem que Bolsonaro e seu filho estavam treinando a própria pátria. Depois da decisão de Moraes, afirma um magistrado, qual queria saber, a conta do tarifaço de Trump começou a cair no colo do Supremo. Editoriais de jornais, AIS, no plural, só teve um, que foi o do Estadão. Mentiu, né? Analistas e empresários passaram a criticar duramente a decisão de Moraes. A defesa de Bolsonaro já recorreu para que o magistrado reconsidere a determinação. É sério, ué? Em menos de 24 horas, não teve editorial, só teve um editorial, que foi do Estadão só. Então, assim, você vê que claramente essa matéria, ela não condiz com a realidade. Essa matéria é muito mais para passar um recado do que qualquer outra coisa. E ninguém me convenceu do contrário, isso aqui não é torcida, é apenas uma análise simples e racional do que está acontecendo. É só olhar a hora que foi a decisão de Bolsonaro, a hora que essa matéria foi publicada e já conseguiu medir tudo isso. Que empresários? Que empresários são esses aí que passaram a criticar? Duramente? Qual foi, pô? Eu não vi nenhum até então. Que coisa? Talvez está sendo por WhatsApp, talvez receberam a mensagem do Dedé, da tropa do Dedé. Então, assim, de forma mais que clara e cristalina, queria passar um recado. Queria tanto passar um recado, antes de mostrar a cara feia